Se você está tentando crescer, mas sente que não está decolando, fique tranquilo porque hoje a gente vai conversar sobre as 5 habilidades essenciais que todo empreendedor ele deve desenvolver para conseguir sair da zona de sobrevivência e conseguir crescer de maneira consistente, mesmo com todas as ameaças e dificuldades do mercado. Mas fique tranquilo que esse vídeo ele não é de autoajuda, tá? Mas sim, ele tem base nesse livro aqui, que é o Porquê as Pequenas e Microempresas Quebram. Um dos livros que eu sempre releio. É meu livro de cabeceira. O intuito não é ensinar você o que fazer, mas sim, com base nesse livro, que você possa refletir as estratégias que você mesmo tem utilizado no seu negócio hoje. Fala pessoal, meu nome é Jefferson Esteves, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse canal a gente fala sobre comunicação, posicionamento, marketing, negócios. E hoje a gente vai falar sobre essas 5 habilidades essenciais. Mas para contextualizar, a gente começa conversando o seguinte: por que 80% das empresas acabam quebrando dentro do primeiro ano, mesmo ela tendo boas ideias? Será que o mercado é tão difícil assim mesmo? Ou se os empreendedores iniciantes acabam não tendo o preparo básico para conseguir suportar as dificuldades do mercado? Muitos acreditam que empreender, tá, o empreendedorismo é como se fosse uma linha reta ou uma válvula de escape, quando na verdade ela está mais relacionada como se fosse uma montanha russa, com seus picos e vales, ou seus altos e baixos, por assim dizer. Para empreender é necessário que você desenvolva muitas habilidades. Um negócio ele precisa que você desenvolva habilidades, habilidades físicas, emocionais e estratégicas. E essas habilidades demandam um certo preparo para que você possa aplicá-las. O Cicleido Nogueira, no livro, ele deixa bem claro que os empreendedores de sucesso não são aqueles que sabem mais, mas sim aqueles que sabem agir com clareza e com consistência. E a gente inicia falando um pouco sobre as 5 habilidades. A primeira delas, dita no livro, é: você precisa saber o que fazer, ter a vontade para fazer e a autoestima elevada para conseguir agir. Então perceba que no livro ele já começa com a primeira habilidade dividido em 3 pontos. Você saber o que fazer, ter a vontade para poder agir, né? E a autoestima elevada para conseguir agir. Imagine como se fosse um tripé, ou imagine aí uma pirâmide. Tá? Vamos no tripé, que é mais básico. 3 pontas que seguram todo o desenvolvimento. Imagine como esse tripé ele é importante. Quando você começa a empreender, é necessário que você tenha uma clareza sobre o que você deseja realmente fazer. E além disso, essas qualidades são básicas para qualquer um que deseja ter um negócio. Você precisa ter uma clareza, uma energia. Empreender demanda muita energia e crenças fortes naquilo que você realmente quer alcançar. Porque saber o que você precisa fazer é uma questão de estratégia. E em minhas consultorias, tá, em alguns serviços que eu fiz para algumas empresas, eu percebi como a falta de processos, de estratégias bem claras, atrapalham todo o desenvolvimento e dificulta que você consiga realmente alcançar os objetivos. Algumas empresas e algumas pessoas que eu conversei, por não ter a clareza o suficiente do que fazer, não sabiam quais as ações deviam executar no outro dia. Então, assim, ter uma visão clara vai te direcionar para os seus objetivos. Segundo ponto, além de saber o que fazer, é necessário você ter a vontade para conseguir executar. E aqui a gente fala muitas das vezes de você fazer mesmo sem vontade, fazer muitas das vezes quando os resultados ainda não estão aparentes. Então, além de você ter a estratégia, é necessário que você tenha vontade, propósito, como se fosse um combustível que vai fazer você executar as ações. E o terceiro ponto que ele vem falando nessa habilidade é você ter a autoestima elevada para conseguir agir. Se você quer empreender, realmente, se você quer se posicionar, é necessário que você tenha autoestima elevada para conseguir se expor, para conseguir vender. E se você tem equipe para conseguir liderar, todos esses pontos necessita de uma autoestima elevada. Você saber se comunicar, ter a coragem para se expor mesmo e se posicionar, defender certos pontos.
E quando você vai vender, você tem que ter autoestima elevada para convencer a pessoa que a sua ideia ela é o mais indicado para se portar como uma solução para um problema específico. Então, assim, só nesse primeiro ponto, ele já mostra três características voltadas a apenas uma habilidade. E assim, se um desses pilares eles não tiverem forte o suficiente, ou tripé, vai fazer com que o seu negócio trave. Tá, mas aí você me pergunta, certo, Jefferson, como é que isso aplica na realidade? Se você não tem um desses três pontos bem desenvolvidos, imagine o seguinte: quantas vezes você deixou de postar alguma coisa, ou fazer uma oferta, ou chegar e negociar com alguém, testar um novo produto, por simplesmente uma insegurança ou achar que vai estar sendo chato? Fazer uma prospecção ativa também, entende? Então, nessa primeira habilidade, ele já vem falando sobre os pontos principais. Ele já deixa claro que nessa habilidade você tem que focar um pouco no emocional e uma visão estratégica também. Afinal, muitas pessoas deixam de fazer essas atividades porque não têm clareza o suficiente e a confiança que a sua solução, o seu negócio, ele vai ajudar as pessoas, ele vai contribuir de alguma maneira. E se sua emoção ela for fragilizada, a execução ela não vai ser, a sua execução também vai ser limitada dentro desses pontos. Por isso, a primeira habilidade é uma questão de você desenvolver a autoestima, porque no mundo dos negócios, a autoestima, assim como a autenticidade, ela faz parte da estratégia. E com isso a gente vai para o segundo ponto. E a segunda habilidade é sobre você conseguir identificar as oportunidades em meio ao caos. Bom, imagine o seguinte: o mercado ele está sempre em movimento, tá? E realmente existe muita dificuldade, porque o nível de consciência do cliente está sempre aumentando por causa do acesso à informação. Existem crises que são globais ou nacionais. Outros pontos, quando a gente olha para o mercado da gente, existe muita concorrência, muitas pessoas boas entrando no mercado e péssimas pessoas também entrando no mercado. Mas existe a concorrência. O uso hoje da inteligência artificial como um meio de facilitar vários acessos, vários processos também. E aí você percebe que o mundo ele é bem complexo. E é necessário que você tenha uma visão macro e micro, uma visão macro do mercado e uma visão micro também. Então, assim, você conseguir identificar oportunidades no meio desse caos é uma habilidade muito importante, porque enquanto muitas pessoas preferem se retrair e reclamar que o mercado está isso ou aquilo, porque se você olhar por outro lado, existem pessoas que estão tendo sucesso, conseguindo realizar suas vendas, crescer a sua empresa em porcentagens do mesmo nicho que você. Então, enquanto muitos reclamam, outros realmente enxergam oportunidades em meio ao caos. Então, nessa parte dessa segunda habilidade, ele fala que você deve desenvolver uma lente de oportunidade quando você olhar para o mercado e não focar apenas na escassez, porque realmente existem muitas oportunidades que aparecem, mas você precisa estar atento, né? Ou muitas das vezes você precisa ter um olho treinado para conseguir enxergar. Então, essa é a segunda habilidade. Se você lembra, em 2019, o mundo passou por uma crise global, tá? A gente sabe o que é que aconteceu naquele momento e algumas coisas muito pesadas, né? Eu não vou citar aqui por causa do YouTube, mas você sabe o que aconteceu. Mas também foi um momento de oportunidade, onde muitas pessoas que migraram o seu negócio, os seus atendimentos para o digital, conseguiram crescer, porque não viam ainda o digital como uma oportunidade de crescimento. E isso mudou. Na época de 2019, muitas portas foram fechadas, né? Mas as pessoas que conseguiram migrar para o digital entenderam que havia uma possibilidade de ser um novo canal de vendas e desenvolveram vários produtos, consultorias e outros pontos mais. Entenda que o empreendedor ele tem que perceber onde existe um problema, pode haver uma solução. Mas para isso, como eu disse, é necessário que você tenha um olhar treinado para conseguir enxergar essas oportunidades que aparecem. A terceira habilidade que ele fala é saber analisar as oportunidades para poder transformar essas ideias em negócios. Bom,
Na segunda habilidade eu falei sobre a parte da visão e de como você pode ter um olhar treinado. Mas nesse ponto ele fala que não é só você olhar, mas sim quando você enxergar aquela oportunidade, você conseguir transformar ela em um negócio. Porque assim, ideias todo mundo tem, mas agora você conseguir transformar aquilo em algo que seja viável, rentável e replicável, foram muito áveis aqui, isso tudo já são outros 500. Isso exige uma visão mais afiada sobre uma visão de negócios, porque é necessário que você entenda a importância de analisar o mercado e conseguir, para conseguir, na verdade, construir boas propostas de negócio. Porque as ideias existem um campo gigante, mas as aplicações delas são outros 500, como eu disse. Imagine que você quer desenvolver um produto, tá? Para um determinado nicho. E muitas das vezes você não sabe que se aquele nicho eles estão dispostos a comprar aquele produto ou se já tem uma concorrência muito grande. Foi o caso aqui que eu já trouxe vários casos de empresas que entraram em certos nichos, tá? Tem o caso da Webpark com a Luz Ótica. Ela era uma empresa de óculos, fundada por 3 jovens, e eles entraram no mercado que tinha onde uma empresa, tá? Tinha um domínio de 80% do mercado. E eles tiveram que ter uma visão diferenciada e focar em outros tipos de estratégia, principalmente em canais de distribuição, para conseguir é, quebrar aquele monopólio e conseguir ter as suas vendas e crescer a empresa. Mas entenda, como eu disse, não é só ter a visão do mercado, mas é saber como aplicar aquele negócio e você conseguir se destacar. Uma dica muito importante agora é que você pode, nesse momento, é você aplicar um MVP, que é um produto mínimo viável, tá? Que é por valor mínimo viável, onde é um produto de entrada, de baixo custo, que você pode utilizar como um teste para ver se o mercado está disposto a comprar aquele produto ou aquele serviço. Mas entenda, nesse ponto é bom que você aprenda a testar. Se for errar, erre barato, tá? E ajuste rápido. Essa é uma dica bem interessante que ele traz nesse ponto. A quarta habilidade que todo empreendedor deve desenvolver, segundo o livro, é ter uma visão estratégica o tempo todo. Como eu disse, existe sempre um movimento do mercado. E às vezes os planos que a gente faz para um dia no outro já não funciona. Então, assim, nada é fixo. Você precisa desenvolver a flexibilidade para entender onde aplicar e quando você pode corrigir. E é por isso que, nesse ponto, é necessário você ter uma visão de estratégia, se tornar um estrategista. Porque, um exemplo, a gente sempre fala aqui sobre ponto A para o ponto B. A gente no mercado costuma falar que o nosso cliente ele tem que sair do ponto A para o ponto B. Mas se você fizer essa análise no seu negócio hoje, onde é o seu ponto A? É se perguntar realmente onde é que eu estou hoje, onde eu quero chegar e o que é que eu posso fazer hoje para encurtar esse processo. E aí que entra a questão de ser estratégico, você ter planos para daqui a 5 anos, ter uma visão, né, longa, mas também ter planos e estratégias para a próxima semana, o que é que você pode fazer para aumentar as suas vendas. E um ponto importante é às vezes os planos, por melhores que eles sejam, existem dificuldades ou empecilhos que acontecem no caminho. Por isso, como eu disse, é necessário você ter a flexibilidade de entender que muitas das vezes aquilo não vai ser a melhor estratégia para aquele momento. E aqui a gente fala assim, e aqui o que é que eu reflito? Não é só sobre você planejar e ficar preso no planejamento, que é um ponto errado que muitas pessoas ficam focados só no planejamento e esquecem de fazer a execução. Você tem que agir, mas você tem que agir com um direcionamento, para que você, muitas das vezes, não esteja gastando energia em locais errados, ou muitas das vezes fazendo investimento para algo que não vai te dar o retorno. Por isso é necessário que você sempre tenha esse pensamento de ser estrategista constantemente. E essa quinta habilidade, ela entra como se fosse um complemento da quarta habilidade, que é a implementação de tudo que você planeja. Como eu disse, as pessoas acabam vivendo na ilusão de só planejar, tá, o melhor conteúdo, a melhor oferta, a melhor isso, o melhor investimento e esquecem que é necessário que você execute. Tem um ditado que é relacionado a Mike Tyson, assim dizem,
E todo planejamento funciona até o primeiro soco ser dado. Então, assim, não adianta só você ficar no campo da imaginação, no campo do planejamento, e não partir para o campo de batalha, que é a parte de você aplicar realmente o que você estava planejando. Pois essa habilidade ela demanda coragem, uma certa consistência e muita gestão perante todo o desenvolvimento. Nesse momento você consegue ajustar o que é o desejo real, tá? Testar aquilo e realmente e como você pode ajustar o caminho. Mais importante, é necessário que você continue avançando e não escolha parar, porque empreender ele está relacionado à prática e a prática está relacionada ao movimento. Quanto mais você se movimenta, você vai testando novos formatos, novas habilidades. É necessário que você continue fazendo movimento para que você teste as estratégias que você colocou, conheça novos formatos, novas ofertas, faça os testes e sempre corrija a rota do que você está querendo atingir. Porque realmente sonhar é a parte mais fácil, mas agora implementar exige habilidade, coragem, consistência e domínio de estruturas. Então, o que eu quero falar com vocês aqui é que muitas das vezes algumas pessoas podem pensar que empreender ou criar um negócio pode ser questão de sorte ou talento, mas muitas das vezes, se você tiver a coragem de buscar preparo, tá? Saber o que fazer, ter a clareza de ver as oportunidades, saber analisar uma oportunidade antes de agir, pensar de maneira estratégica e você conseguir realmente implementar as coisas de verdade. Esse é um caminho mais sólido, não é nada glamouroso, como dizem por aí, empreender não é glamouroso, mas a verdade é, através disso você vai criar um negócio que dura, algo que seja consistente. E o que eu quero falar aqui é que muitas das vezes você pode perceber que o problema ele não está só no mercado ou na falta de sorte, mas sim às vezes por uma falta de estratégia, clareza, estrutura. E esses pontos, eles podem ser aprendidos e executados principalmente. Então, com esse novo movimento do mercado, é bom que vocês entendam que cada vez mais os clientes, as pessoas estão aumentando seu nível de consciência. O tempo de amadorismo está ficando cada vez mais para trás. Então, é necessário que você domine essas habilidades para poder entender como funcionam as plataformas que estão mudando, os algoritmos mudam, a concorrência aumenta e só vai conseguir se destacar aquele profissional que está se preparando para enfrentar esses desafios, mesmo que sejam pequenos. Por isso esse vídeo fez sentido para vocês. Deixe um comentário aqui embaixo falando um pouco sobre a sua visão relacionada ao empreendedorismo e à construção de negócios, principalmente no digital. Lembre-se de se inscrever no canal também, curtir esse vídeo e indicar para mais pessoas. Muitas das vezes possam ter uma visão diferente sobre o que é realmente construir um negócio. No mais, nos vemos no próximo vídeo.